Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. E nós estamos estudando o livro O Tempo do Fim. Observou quantas coisas nós já aprendemos? É um estudo rápido, vai ao ar todas as terças e quintas, por volta das 20 horas, aqui no nosso canal Pela Bíblia. E também quero lembrar você que todos os dias tem material para você edificar a sua fé aqui no canal Pela Bíblia. Tá? Se você não está inscrito no canal, por favor, inscreva-se, acione o sininho para que você seja notificado. Dependendo do vídeo, se for um vídeo grande, ele começa às 19 horas ou às 19h30. Então, esteja sempre dando uma olhadinha aí no canal Pela Bíblia, que você vai ser edificado. Agora, o tempo do fim é certeza, tá bom? Bem, nós acabamos de estudar o sermão profético de Jesus, e Jesus traz uma fala muito interessante. Depois da tribulação daqueles dias, o sol ficará escuro, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus, os poderes do céu serão abalados, e verão o Filho do Homem vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória, onde ele vai agora arrancar os seus escolhidos, arrebatar os seus escolhidos. E é sobre o arrebatamento hoje que nós vamos começar falando. Tem muita coisa para ser falado no arrebatamento. Então não tire conclusões precipitadas antes de você entender todo o estudo. Lembre-se, a maneira como nós fazemos, ela é bem didática. Ela traz o texto bíblico, vai trazer as posições. Nós vamos ter capítulos específicos falando acerca do assunto. Então, não seja uma pessoa pedante. O que é isso, ancião? Uma pessoa pedante é aquela pessoa que ela pega algumas informações superficiais e já acha que é um mestre naquilo. Então, tenha paciência, você vai compreender todas as posições do arrebatamento. E aí você vai entender como os cristãos pensam de verdade, tá bom? Lembrando que o nosso livro O Tempo do Fim, você pode adquirir na nossa livraria, tá? Livraria Edson Reis. É um livro que vale muito a pena, aproveitem enquanto ele está disponível, tá bom? Ancião, eu gostaria de adquirir, como é que eu faço? Roda a vinheta. edsonreis.com. Basta você pedir o livro e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. A gente vai trazendo os pontos altos do livro para você. Mas com o livro, quando você lê, você vai entender completamente. Vamos lá, nós estamos no capítulo 3, o arrebatamento da igreja. Estamos na página 50. Vamos começar com o texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Note então aqui, antes de eu fazer a explicação, que o texto é muito claro. Jesus Cristo desce dos céus, ressuscita os que morreram em Cristo, isso inclui todos os santos do Antigo Testamento. Depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor onde? Nos ares, tá? Nas nuvens. Não é para encontrar o Senhor lá no céu, é para encontrar o Senhor nos ares. Depois deste encontro, conforme você vai entender,
é que nós voltamos junto com Cristo e inicia-se a guerra do Armagedon. Tá legal? Tudo isso com base bíblica, conforme você vai poder compreender. Com estas palavras, o apóstolo Paulo consola os irmãos em Tessalônica, diante da tristeza que se encontravam. O arrebatamento é de fato um consolo para o cristão que vive atribulado neste mundo. Mas o que é o arrebatamento? Muita gente confunde. Olha, Deus vai nos arrebatar, vai nos levar para o céu. Né? Muita gente pensa isso aí ainda. Mas eu quero que vocês prestem atenção, com mente bastante aberta, considerando os textos para que você possa compreender. O que é o arrebatamento? No sentido original, a palavra grega harpazo é traduzida por arrebatados, que tem o sentido de dominar por meio de força ou capturar. Desta forma, os servos de Deus serão retirados desta terra para que seus corpos sejam transformados durante o seu encontro com Jesus nas nuvens dos céus, uma vez que não morreram. Você compreendeu o porquê do arrebatamento? Se nós não morremos, a Bíblia diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Dessa maneira, se nós não morremos e nós somos da igreja do Senhor, então nós precisamos ter os corpos transformados. Esse é o motivo do arrebatamento. O apóstolo Paulo prossegue em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 até o 53. Note o que é que ele diz. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos. Mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então está aqui o motivo do arrebatamento. É para que nossos corpos sejam revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade, uma vez que nós não vamos morrer. E aí, olha só que comentário interessante o apóstolo Paulo faz dos versículos 51 até o 54. Um dos motivos do arrebatamento: para vencer a morte, você não precisará mais morrer, que é a corrupção, e dar a vida eterna aos salvos. Este é o motivo do arrebatamento. De modo super simples, de modo fácil de entender. Veja só 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 até o 54. Nós já lemos até o 53, mas notem o destaque. Seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível, que é o nosso corpo, seja revestido, uma vez que ele não morreu, seja revestido de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. A vitória de quem? A vitória de Cristo em resgatar todos os seus santos. A vitória de Cristo em transformar os nossos corpos mortais, utilizando para isso a palavra arrebatamento. Veja que, conforme nós compreendemos logo no começo,
Arrebatar significa arrancar. Então, quando Cristo volta, Cristo começa a ressuscitar os santos do Antigo Testamento, que se encontram nas nuvens dos céus com eles, mas nós estamos vivos, e aí? A gente não vai precisar morrer para ressuscitar. Então, Cristo nos arranca da terra até as nuvens dos céus e ocorre essa transformação maravilhosa. Nossos corpos serão corpos glorificados, assim como também foi o corpo de Jesus. Então, isto é muito interessante. E tudo isso você vai compreender aqui no livro O Tempo do Fim, com a leitura. Se você achou empolgante este primeiro assunto, olha só que coisa interessante. Não entendo qual é talvez a igreja cristã que você congregue, mas agora está na hora de começar a pensar um pouco e tirar os velhos hábitos, os velhos ensinamentos que você nem sequer sabe explicar. Agora você vai saber explicar. Se você era de uma determinada seita e acreditavam que apenas 144 mil, seriam arrebatados, isso acontece na morte deles, então agora está na hora de começar a compreender. O livro O Tempo do Fim vai ajudar bastante nesse aspecto. Então eu peço a você, se você pode adquirir, entra aí na nossa livraria edsonreis.com. Dá uma olhadinha aí na vinheta. edsonreis.com. Então você pode entrar, você pode adquirir vários materiais lá na nossa livraria, tá bom? Eu vou ficando por aqui, Deus abençoe vocês, lembrem-se, todos os dias tem uma palavra de Deus para você no Pela Bíblia, dia a dia. Todos os dias tem uma palavra de Deus, tá bom? Então aproveite, pode ser a palavra que você está esperando para aquele dia. Não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo em grupos. Os nossos vídeos do Pela Bíblia são muito legais, porque eles não tratam de religião, eles não apontam para uma seita, eles não apontam para nada diferente do que a Bíblia e Nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu peço a você que pode colaborar com a gente, curta, espalhe e compartilhe esses vídeos. Deus abençoe, um grande abraço. Amanhã cedinho a gente se vê aqui nesse canal.